Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre alimentação detox. E sobre isso eu converso com a nutricionista Mariana Imbeloni. Tudo bem, Mari? Boa noite, Rô. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Bom, final de ano, todo mundo meteu o pé na jaca, né? Todo mundo come demais, comilança sem medida, sem horário, as pessoas aproveitam para dar aquela relaxada nas confraternizações e aí chega janeiro, todo mundo fica gordinho. É isso que a gente pode dizer. Não, porque ninguém engorda, Roberta, 2 quilos numa noite, em 2 ceias, tá? Mas no mês Não. inteiro acho que vai. Mas aí não especificamente para as ceias, né? Eu acho assim, seria estranho se as pessoas fugissem das confraternizações, né? Não estivessem ali nas ceias do Natal, do Ano Novo. Isso faz parte da vida, né? Você sair com os amigos, comer. Então, dezembro é um mês, realmente, que é o que você falou. Dezembro é um mês que pode, sim, agregar um peso a mais para você, se você não se cuidar dentro dessas festas, dessas confraternizações. Então, fazer uma limpeza no organismo, uma alimentação mais saudável no mês de janeiro é bem-vindo por essas questões, né? Por você pensar que abusou da bebida alcoólica e de alimentos que você não tem o hábito, às vezes, de comer no dia a dia. Agora, quando acontece isso, qual é o primeiro passo que se dá na alimentação? Quando a gente fala, de repente, vou fazer uma dieta detox. Às vezes as pessoas imaginam que é só tomar um suco verde, né? Vou bater lá as folhinhas e vou tomar e já deu. É isso, uma dieta do detox? Não é. É que o suco verde ficou muito famoso, né? Existem pessoas que vendem aquelas promessas da fórmula mágica de você emagrecer não sei quantos quilos tomando suco. Sim, se você fizer só uma dieta líquida, você vai perder o peso muito mais rápido, mas o seu organismo não tem o alimento sólido que você precisa para fazer a digestão, trânsito intestinal. Então, faz parte do seu metabolismo mastigar, né, ter alimentos sólidos na sua rotina alimentar. Então, tomar só sucos não faz bem para ninguém. Então, uma dieta detox, ela pode incluir o suco verde, tá? Ela pode incluir sucos, mas ela vai incluir muito mais verduras, legumes e frutas. Então, na verdade, na dieta detox, você está eliminando alimentos industrializados e principalmente também açúcar e comendo gorduras de boa qualidade. Então, uma detoxificação correta não é você tomar só líquido, só suco. É você equilibrar a sua alimentação numa base muito mais natural, muito mais próxima à natureza. É isso que é a detox. A gente vai entender um pouco melhor com algumas questões aqui. Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma dieta detox, incluindo crianças? Não é adequado para crianças, não é adequado para pessoas que tenham doenças crônicas, como cardiopatias, nefropatia, hepatopatia, pacientes com câncer em tratamento de quimio e radioterapia. Então, existem algumas contraindicações para você fazer detox, porque nessa dieta, quando você tira, de repente, o açúcar do seu corpo, você tira as farinhas brancas, né, tudo que é industrializado, quer dizer, tem tudo que é químico, né, o aditivo químico que estão nesses alimentos industrializados, que já viciaram seu cérebro, quer dizer, o seu corpo precisa disso, é como se fosse, né, como se ele estivesse pedindo, é um vício. Então, o seu corpo começa a eliminar mais toxinas, porque como o seu fígado metaboliza tudo, quer dizer, ele é um filtro antes do rim. Então, ele vai, tudo que você comeu, ele para ali e fala, opa, isso aqui absorve, isso aqui expurga. O que ele não dá conta de fazer, acaba sobrecarregando também o rim. Então, como você, nesse processo de limpeza, está higienizando o seu corpo, essas patologias podem ser agravadas por picos de glicemia, ou baixa glicemia, ou pressão. Então, é muito individual a resposta do organismo. Então, a gente não recomenda nesses casos. Agora, além disso, podem haver o que a gente chama de efeitos colaterais do detox, por exemplo, num episódio desse, uma semana de detox. O que pode ocasionar nas pessoas? Dor de cabeça é algo normal? Então, e como eu falei, cada um vai reagir de uma forma. Então, os sintomas são diversos. Nós temos enxaqueca, nós temos colite, às vezes, né? Estufamento, né? O abdômen distendido. O trânsito intestinal também pode ficar diferente, modificado, ou mais acelerado, ou mais lento. Ter a lentidão também, porque falta às vezes um pouco mais de disposição, porque você não tem aquela adrenalina, né, do açúcar, vamos dizer assim, aquele jato de glicemia que o açúcar dá, porque você tirou
o açúcar. Então não tem nada, não tem nem adoçante, porque é nada sintético na detox. Então você tem que adotar estratégias para driblar essa vontade de comer o doce, por exemplo, ou até mesmo do consumo do café, que muitas Café pessoas não ligam. entra no detox? Então, no caso, na nossa detox, né, no detox que eu faço no consultório, que a minha equipe toda faz lá, a gente coloca, sim, 50 ml. Por quê? Ou é café ou é um chá que tem a cafeína. Então, isso é opcional do profissional. Tem profissionais que fazem a dieta detox de forma líquida, 3 dias líquido direto. Mas sem açúcar e sem adoçante. Sem açúcar, sem adoçante. Tem que ter coragem, então, para para tomar esse café. depende do desenho que o profissional vai fazer, tá? Aí a gente coloca esses 50 ml. Não pode ultrapassar disso, porque muita gente tem esse vício do café, né? E às vezes Sim. essa dor de cabeça intensa, às vezes é a falta do café, a Sim. falta de um chocolate, enfim. Puramente, às vezes, a falta do café. Então, se a gente libera esses 50 ml, a pessoa consegue trabalhar os outros itens que são tão importantes, né? Porque a cafeína, às vezes a gente fala isso do café e liga muito ao café, mas a cafeína está no chocolate, está no chá, como você falou. Mas o café, muitas pessoas abusam. Então, o ideal é de 3 a 4 xícaras de café de 50 ml no máximo por dia. E as pessoas passam muito disso. Então, quando elas se dão conta, quando elas vão fazer uma detox, elas se dão conta de quanto elas estão tomando errado, quanto elas estão colocando dentro do organismo. É que o fígado, gente, é muito camarada da gente. O fígado trabalha muito bem. Então, as pessoas não sentem, mas ele é um órgão que trabalha ali silencioso, né? Então, normalmente, quando você tem alguma patologia no fígado, ela é assintomática. Então, você não consegue perceber, você vai ver só depois. Agora, esse detox, esse processo todo de detox, ele pode ser feito em quanto tempo? Ela pode ser feita de tempos em tempos, não é para você fazer sempre. Então, depende da linha que você vai fazer. Você pode fazer, são 4 fases. Então, você pode fazer fase 1, fase 2, todas as fases, né? As 4 fases seria 1 mês de detox. Ou você pode fazer uma semaninha, começa ali na fase 1, que é o que a gente propõe fazer em janeiro, depois dessas festas. Ou antes do carnaval, que você já quer preparar o seu corpo, porque você sabe que vai ter excessos, você sabe que vai precisar dançar muito mais, exigir muito mais do seu corpo. Então, quando você limpa o seu organismo, quer dizer, limpa, o que eu quero dizer? Não consome o açúcar, consome gorduras de boa qualidade, não consome industrializados, quer dizer, você está limpando o corpo quando você não faz isso. Você garante uma melhor imunidade para o seu corpo também. Então, nós estamos falando de tirar a inflamação do teu corpo. Então, isso precisa acontecer de tempos em tempos, porque o estresse do dia a dia vai inflamar você. O ambiente que você vive vai inflamar você. Então, a gente está falando de poluição, a gente está falando também da questão da alimentação, que muitas vezes não é má alimentação. Muitas vezes é um peixe que você come que pode estar contaminado, então pode ter mais minerais que são tóxicos para o nosso corpo nele. Então, a gente está falando de uma série de coisas. Por exemplo, o pão. O pão que a gente compra na padaria, ele precisa crescer. Ele tem bromato, né? Então, a gente está falando de um fermento, uma parte química. Esse bromato, o fígado não metaboliza, fica lá. Agora, um pão sírio, por exemplo, é aceitável numa dieta detox? Não? Não, nada de farinhas. Tá? Por conta da farinha, não seria questão do fermento. Então, porque quando a gente usa o fermento, no caso que eu citei o exemplo, é por conta da parte química. Então, aquilo o fígado não... Então, como não falar que a alimentação traz uma toxina para o corpo? Traz, o fígado trabalha muito bem, gente, muito bem. Quando a gente fala de detox, a gente não fala de detox porque vai limpar o fígado, não é isso. O fígado trabalha muito bem. Mas se você, com a má alimentação, ou simplesmente uma alimentação de rotina, onde você come o simples pãozinho, você está guardando toxina sim ali. Aí vem a poluição, vem o estresse do dia a dia. Isso causa inflamação celular. Então, você libera mais cortisol no seu corpo, que em altas quantidades aumenta a reserva de gordura corporal. Então, a gente está falando de efeito cascata de um monte de coisas, entendeu? Então, a detox, na limpeza que a gente fala da detox, é nesse sentido, de você diminuir todas essas toxinas externas que você acaba levando para dentro do corpo. Só para a gente finalizar essa questão dos efeitos colaterais, quem tem durante essa dieta detox, a primeira fase que dura uma semana, né? Uma semana. Quem tem esses efeitos colaterais, eles podem perdurar durante a semana inteira? Chega uma hora que acaba, o corpo acostuma? Como é que funciona? O corpo acostuma com tudo, né? Então, a gente fala que tem que ir driblando. A tendência é diminuir.
tá? Então, vai diminuir. Ela pode não cessar, mas ela diminui. Então, a gente tem estratégias de consumo de alguns alimentos ou chás que vão auxiliar na redução desses sintomas. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a dieta detox. Nós voltamos já já. Você perdeu os dentes ou usa uma dentadura que está incomodando? Não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha? A SP Implantes tem a solução. Com os implantes dentários é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre e você vai ter o prazer de comer de tudo. Vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, esse tratamento finaliza em 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você voltar a sorrir é essa prótese que faz o maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e colocada sobre seus dentes, devolvendo estética e mastigação. E o melhor, sem o uso do motorzinho ou anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades. Aqui na Baixada você encontra a SP Implantes em Santos. Ligue para 4020-8384, repetindo, 4020-8384 e agende a sua avaliação. Conquiste o seu sorriso na SP Implantes. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é alimentação detox. Eu converso com a nutricionista Mariana Imbeloni. Mas a gente está falando sobre a dieta detox e existem alimentos terminantemente proibidos nessa dieta? Sim, todos os industrializados, os alimentos, o açúcar em geral, acrescido também, né, nos sucos, nas bebidas, e gorduras ruins, tá, frituras, então isso também a gente não coloca. A gente também, carne vermelha, embutido. Nada Tem disso. horário para cada tipo de alimento? Por exemplo, eu posso comer uma fruta só até às 4 da tarde, depois das 4 não se come mais fruta. Existe horário específico para cada alimento? Nós temos o nosso corpo um ciclo, né? E dentro desse ciclo a gente metaboliza de formas diferentes. Então, toda vez quando você come uma fruta, a fruta tem uma carga glicêmica por conta da frutose, que é o açúcar da fruta. Né? Então, você acaba pedindo um pouco mais de atividade pancreática, porque quando você come, inicia a digestão, o pâncreas começa a liberar enzimas. Então, se você faz o pâncreas trabalhar demais, isso em um determinado momento você pode desenvolver uma resistência à insulina, que no caso é a diabetes tipo 2. Então, quando você tem um excesso de porções de fruta, também faz mal. Então, quando a gente fala dos horários, se a gente conseguir distribuir de uma boa forma ao longo do dia, não tem muito problema, tá? Não é bacana, de repente, você comer uma fruta exatamente antes de dormir. Às vezes você pode comer outras coisas, como alguma fonte proteica ou um chá. Então, existem outras estratégias alimentares que a gente utiliza para antes de dormir. Mas ao longo do dia a gente faz a distribuição das porções. Muita gente acha que só o fato de utilizar determinados tipos de chá ou suco já está se fazendo uma dieta detox. Isso é verdade ou é uma meia-verdade? A detox não, né? Você está simplesmente tendo uma alternativa alimentar mais saudável que você escolheu, optou por colocar componentes, ingredientes naquele suco que vão ter propriedades anti-inflamatórias ou antioxidantes. Então, você está sim colocando na sua alimentação algo mais saudável, mas não significa que você esteja fazendo a detox. E dependendo do horário e da quantidade que você toma também do suco, nem sempre é bem-vindo, porque se você for comer uma maçã, às vezes você vai comer uma maçã pequenininha, uma porção. Se você colocar no suco, você vai fazer um suco de maçã, você vai colocar a mesma quantidade da maçã e você vai colocar outros componentes, quer dizer, você está elevando o nível glicêmico daquilo que você vai tomar. Então, depende muito do horário e do que você está colocando no suco com as quantidades, para que isso seja saudável e não haja ao contrário no seu corpo. Por isso que precisa tanto de acompanhamento, para que você saiba dosar essas quantidades. Dá para chegar na internet e achar uma dieta detox. Não, você acha uma receita de um suco legal, mas de repente, será que isso, na composição do seu cardápio do dia, está equilibrado? Essa é a grande questão. Aí você pega um cardápio ali e vai fazer um cardápio ali da detox. Só que você começa a ter esses sintomas como a gente já conversou. Então, às vezes, começa a dar enxaqueca, a piorar o trânsito intestinal e você não entende o que está acontecendo. Dá um estufamento, então você não sabe por que deu estufamento. Então, a gente vai corrigindo. Se você, por exemplo, comeu a couve crua, o brócolis,
num suco, e de repente alguns alimentos eles dão estufamento, né? O distensão abdominal em algumas pessoas. Então a gente elimina esse e coloca Isso outros. pode ser a combinação de alimentos ou só o alimento sozinho? Pode ser a combinação das Também. fibras, porque nós estamos com um aumento de fibras pré-bióticas. E isso também, quando você não tem o hábito de consumir, principalmente nessas quantidades que vem numa detox, sim, isso pode dar o efeito contrário no seu corpo. Então, por isso que tem que ser adequado. Quando você faz isso com acompanhamento, você pode até estar fazendo um cardápio mais padrão. Mas se você está fazendo isso com acompanhamento, para você pode ser tirado determinados alimentos, como esses que a gente citou agora. Muda a composição para você, troca, ó, não, couve, brócolis, não consome mais. Vamos lá numa lista de substituição de alimentos, escolha outros do mesmo grupo e vamos fazendo o teste para ver se a gente diminui e melhora o trânsito. Para fechar essa questão dos sucos detox, suco detox pode ser congelado? Pode ser congelado, você pode fazer, armazenar, preferencialmente não coar, porque o ideal é você comer mais fibras, né? Agora, se você tem aversão aos pedacinhos, aí tudo bem, pode coar, não vai ficar ali, né, tentando ingerir algo que para você faz mal. Não é a ideia, terrorismo. A ideia é que você faça uma alimentação mais saudável, que você deixe o seu corpo trabalhar de forma mais harmônica. Então, a gente não colocar tanta coisa ruim dentro do corpo. Quando a gente fala também da detox, a gente fala do consumo, tentar consumir alimentos mais orgânicos. Se você não pode fazer toda a compra dos alimentos orgânicos, entre no site da Anvisa e dá uma olhadinha em quais alimentos que estão encabeçando a quantidade de agrotóxico, porque eles fazem a pesquisa, né, interna de cada alimento. Então, tem lá pimentão, alface, abacaxi. Então, quais alimentos que estão dentro deles apresentando mais absorção de agrotóxico? Então, vai ter lá uma escala. Uhum. Aqueles 5, 6 primeiros, tente comprar orgânicos. Você já está diminuindo bastante aí o consumo do veneno que vem do agrotóxico. Tá aí uma dica bacana, então. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência fala mais um pouquinho sobre a dieta detox. Nós voltamos já já. Unida está de volta. O nosso assunto de hoje é dieta detox e sobre isso eu converso com a nutricionista Mariana Imbeloni. Mariana, a gente está falando sobre esse caminho que é a dieta detox, não é um dia, né? Você falou até de 4 fases. Existe já alguns pacientes seus já fizeram as 4 fases? Já. Isso é uma estratégia alimentar que você pode utilizar, inclusive para o emagrecimento, quando a pessoa tem muita dificuldade de emagrecer. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, inclusive laboratorial, né? Então, a gente tem que ver se o nível hormonal dela está adequado. Então, a gente tem que entender muito do organismo daquele indivíduo para você conseguir aplicar uma detoxificação completa. Mas você tem excelentes resultados quando a gente consegue aplicar e o cliente fazer bem direitinho. Depende da indicação. Então, tem gente que faz 4, 2 fases. E aí a escolha dela junto com a do profissional. Exatamente. Agora, durante essa dieta detox, vida normal? Dá para fazer exercício físico, trabalhar normalmente? Você acaba ficando um pouquinho mais lento, dependendo da pessoa, tem esses graus de lentidão. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, tem gente que fica mais disposta do que as outras, mas tende a diminuir um pouquinho. Como é uma dieta que está diminuída em calorias, né? Você está consumindo um pouco menos de calorias do que o normal, você vai sentir um pouquinho mais fraco. Então, exercícios físicos de alta intensidade não são recomendados durante a detox. Atividades leves e acompanhado de quem já te instrui, né? O educador físico que te instrui para reconhecimento mesmo do seu corpo. Muitas vezes você não vai se sentir apto para fazer exercício físico. Agora, muita gente também acha a solução para equilibrar o peso no jejum intermitente. Como é que você vê essa prática? Ela é recomendável? Dá para fazer um jejum intermitente logo depois de uma dieta detox? Não é aconselhável? Dá para fazer. Se você tiver bem desenhado o planejamento, dá para fazer. Eu acho que o jejum intermitente é super bem-vindo, não durante a detox, mas depois, porque depois da detox você precisa de um acompanhamento para você manter o seu emagrecimento, para você manter o que você desinchou e não começar a reter líquido tudo de novo. Então, manter uma alimentação saudável, você precisa desse acompanhamento. E o jejum intermitente, sim, pode ser feito dentro da tua rotina alimentar, sendo adequada para o que você faz e dentro do que você aguenta. Porque o jejum tem, né, várias escolhas de horários
E aí você tem que ir de acordo com o que o cliente aguenta, do que a pessoa aguenta. Então, cada um, é muito personalizado e muito individual. Né? Não tem como a gente falar, olha, faça todo mundo assim, porque é assim. Não dá, você tem que fazer um acompanhamento mesmo. Agora você falou do pós-detox, né? Às vezes as pessoas elas estão fazendo então esse mega sacrifício, porque é um sacrifício você mudar a rotina, mudar os hábitos alimentares, ainda mais quem gosta muito de açúcar, muito de café, deve estar sofrendo nessa semana de detox. O que acontece depois do detox, então? Você falou que precisa de um acompanhamento, não dá para liberar tudo de uma forma geral, porque também vai ter um reverstress aí, né? Pois é, você ficou a semana inteira fazendo tudo direitinho. Se no dia seguinte você vai direto para uma linha de fast food, uma rede de fast food e come um lanche completo, por exemplo, ou toma um milkshake, você, com certeza, teu corpo vai responder de alguma forma. Aí alguns falam, ai, vou ter um alívio, né? Depende de quanto o seu cérebro já está viciado, quanto o seu corpo já está viciado nesse alimento, que no caso, por exemplo, pode ser o açúcar, que é a grande maioria, né? Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. O ideal é que você tenha um foco. Você não vai fazer uma detox só porque você quer ficar mais fit, porque você quer perder barriga. Aí, o ideal de você fazer uma detox é ser uma estratégia inicial para que você comece uma nova vida, onde você aprendeu a escolher os alimentos, onde você conheceu mais farinhas, mais fibras, alimentos prebióticos, então alimentos anti-inflamatórios. Então você conheceu uma nova linha de alimentos, onde você vai trazer isso para a sua vida e começar a pincelar isso durante as refeições do seu dia a dia. Essa é a ideia, é não abandonar isso. Não precisa fazer a detox em si, porque nem é para você fazer sempre, porque ela é realmente, exige um esforço maior, é um choque maior, mas é bom que vai te ensinar muitas coisas. Tá aí, então, uma oportunidade de uma nova vida, uma nova forma de alimentação agora no início desse ano, né, Mari? Isso mesmo, com certeza. Muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí na Semana Detox. Obrigada, eu que agradeço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.